Leitura do segundo livro de Crônicas, capítulos 25 ao 28, na versão da Bíblia King James 1611, que você encontra na BV Books. Segundo Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas não com um coração perfeito. Ora, sucedeu quando o reino lhe foi estabelecido, que ele matou os seus servos que haviam assassinado o rei, o seu pai. Porém, ele não matou os seus filhos, mas fez como estava escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou, dizendo: Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada homem morrerá pelo seu próprio pecado. Além disso, Amazias reuniu Judá e fez deles capitães sobre milhares e capitães sobre centúrias, de acordo com as casas dos seus pais, por todo Judá e Benjamim. E ele os enumerou de 20 anos de idade para cima, e neles achou 300.000 homens escolhidos, aptos para sair à guerra, que conseguiam manusear a lança e o escudo. Também de Israel ele contratou 100.000 homens fortes e valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio até ele dizendo: Ó rei, não permitas que o exército de Israel vá contigo, porque o Senhor não está com Israel, a saber, com todos os filhos de Efraim. Porém, se tu quiseres ir, que vá. Sede forte para a batalha. Deus te fará tombar diante do inimigo, pois Deus tem poder para socorrer e para lançar por terra. E Amazias disse ao homem de Deus: Mas o que faremos dos 100 talentos, os quais dei ao exército de Israel? E o homem de Deus respondeu: O Senhor é capaz de te dar muito mais do que isso. Então Amazias separou o exército que veio até ele de Efraim para retornar para casa, porquanto a sua ira foi grandemente acendida contra Israel, e eles retornaram para casa em grande ira. E Amazias fortaleceu-se e conduziu o seu povo, e foram até o vale do Sal, e feriram 10.000 dos filhos de Seir. E outros 10.000 deixados vivos, os filhos de Judá levaram consigo cativos, e os trouxeram até o cume da rocha, e os lançaram abaixo do cume da rocha, para que todos fossem quebrados em pedaços. Porém os soldados do exército que Amazias enviou de volta, para que não fosse com ele a batalha, caíram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon, e feriram 3.000 delas, e tomaram muito despojo. Ora, sucedeu depois que Amazias chegou do massacre dos edomitas, que ele trouxe os deuses dos filhos de Seir e os ergueu para serem os seus deuses, e se curvou diante deles e queimou incenso a eles. Porquanto a ira do Senhor foi acesa contra Amazias, e ele enviou-lhe um profeta, o qual lhe disse: Por que tens buscado os deuses do povo, os quais não puderam livrar o seu próprio povo da tua mão? E sucedeu que, enquanto ele lhe falava, o rei disse-lhe: Fizeram-te por conselheiro do rei? Refreia-te, por que serias tu ferido? Então o profeta refreou-se e disse: Eu sei que Deus determinou te destruir, porque fizeste isso, e não atentaste ao meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou Joás, o filho de Jeoacás, o filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, vejamo-nos face a face. E Joás, o rei de Israel, mandou dizer a Amazias, o rei de Judá: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá a tua filha como esposa para o meu filho. E ali passava um animal selvagem que estava no Líbano e pisoteou o cardo. Tu dizes: Eis que feri os edomitas, e o teu coração exaltou-se a se gloriar. Fica agora em casa.
porque mexerias com a tua dor para que caias, a saber, tu e Judá contigo. Amazias, porém, não quis ouvir, porque era da vontade de Deus entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porque eles foram atrás dos deuses de Edom. Assim Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, se viram face a face em Bet-Semens, a qual pertence a Judá. E Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiram, cada homem para a sua tenda. E Joás, o rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Joacás, em Bet-Semens, e o trouxe até Jerusalém, e demoliu o muro de Jerusalém, desde o portão de Efraim até o portão do canto, 400 côvados. E ele tomou todo o ouro e a prata, e todos os vasos que foram achados na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e também os reféns, e retornou a Samaria. E Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, o filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, o restante dos atos de Amazias, os primeiros e os últimos, não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? Ora, desde o tempo em que Amazias se desviou de seguir o Senhor, fizeram conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques, mas enviaram após ele a Laques e lá o mataram. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na casa de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 26. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fez rei em lugar de seu pai, Amazias. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá depois que o rei dormiu com os seus pais. 16 anos de idade tinha Uzias quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolias, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que o seu pai Amazias fez. E ele buscou o Senhor nos dias de Zacarias, que tinha entendimento das visões de Deus, e enquanto ele o buscou, Deus o fez prosperar. E ele saiu e guerreou contra os filisteus, e demoliu o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades junto a Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome se espalhou, a saber, até a entrada do Egito, porque ele se fortaleceu sobejamente. Além disso, Uzias edificou torres em Jerusalém, no portão do canto, e no portão do vale, e na esquina do muro, e os fortificou. Ele também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porquanto tinha muito gado, tanto na região baixa quanto nas planícies. Também lavradores e vinhateiros nos montes e no Carmelo, porque ele amava a lavoura. Além disso, Uzias tinha um exército de homens de luta que saíam à guerra em tropas, de acordo com a contagem feita pela mão de Jeiel, o escriba, e de Maacéias, o soberano, debaixo das mãos de Ananias, um dos capitães do rei. O número total dos chefes dos pais dos homens fortes e valentes era de 2.600. E debaixo da sua mão estava um exército, 307.500, que faziam guerra com muito grande poder para ajudar o rei contra o inimigo. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças, e elmos e couraças, e arcos e fundas para atirar pedras. E ele fez em Jerusalém máquinas inventadas por homens peritos para estarem sobre as torres e nos cantos dos muros, para se atirar com flechas e grandes pedras. E o seu nome se espalhou muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Porém, havendo-se fortalecido,
o seu coração ficou exaltado para a sua destruição, porque ele transgrediu contra o Senhor seu Deus e adentrou o templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incenso. E Azarias, o sacerdote, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor que eram homens valentes. E eles resistiram a Uzias, o rei, e disseram-lhe: Não compete a ti, Uzias, queimar incenso para o Senhor, mas aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário. Porque tu transgrediste, tampouco isso será para a tua honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias ficou irado e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. E enquanto ele estava irado com os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na sua testa, diante dos sacerdotes na casa do Senhor, do lado do altar do incenso. E Azarias, o sumo sacerdote, e todos os sacerdotes olharam para ele, e eis que ele ficou leproso na sua testa, e o empurraram para fora dali. Sim, ele mesmo se apressou em sair, porque o Senhor lhe havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e sendo um leproso, habitou em uma casa separada, porque ele foi cortado da casa do Senhor. E Jotão, o seu filho, esteve sobre a casa do rei, julgando o povo da terra. Ora, o restante dos atos de Uzias, os primeiros e os últimos, escreveu o profeta Isaías, o filho de Amós. Assim Uzias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram com os seus pais no campo de sepultamento que pertencia aos reis, porque disseram: Ele é um leproso, e Jotão, o seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 27. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, a filha de Zadok. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que fez seu pai Uzias. Todavia ele não entrou no templo do Senhor. E o povo ainda agia de modo corrupto. Ele edificou o portão alto da casa do Senhor, e ele edificou muito sobre o muro de Ofel. Além disso, ele edificou cidades nos montes de Judá e nas florestas edificou castelos e torres. Ele também lutou com o rei dos Amonitas e prevaleceu contra eles. E naquele ano, os filhos de Amon deram a ele 100 de talentos de prata e 10.000 medidas de trigo e 10.000 de cevada. Grande quantia os filhos de Amon pagaram a ele, tanto no segundo ano como no terceiro. Assim Jotão se tornou poderoso, porque ele preparou os seus caminhos diante do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão, e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E Jotão dormiu com os seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Acais, o seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 28. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Mas ele não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi, o seu pai, porque andou nos caminhos dos reis de Israel e fez também imagens derretidas para os Baalins. Além disso, ele queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou os seus filhos no fogo, segundo as abominações dos pagãos aos quais o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ele também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos e nos outeiros e debaixo de toda árvore verde. Porquanto o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei da Síria, e eles o feriram e levaram consigo uma grande multidão de cativos e os trouxeram a Damasco.
E ele também foi entregue na mão do rei de Israel, que o feriu com um grande massacre. Porque Peca, o filho de Remalias, matou em Judá 120.000 em um dia, os quais eram todos homens valentes, porque eles haviam abandonado o Senhor Deus dos seus pais. E Zicre, um homem poderoso de Efraim, matou Maacéias, o filho do rei, e Azricão, o governador da casa, e Eucana, que estava próximo ao rei. E os filhos de Israel levaram consigo cativos dos seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e também retiraram muito despojo deles, e trouxeram despojo para Samaria. Porém, um profeta do Senhor esteve lá, cujo nome era Obed, e ele saiu na frente do exército que vinha para Samaria e disse-lhes: Eis que, como o Senhor Deus dos vossos pais ficou irado com Judá, ele os entregou na vossa mão, e vós os tem matado em uma fúria que alcançava até o céu. E agora intentais manter subjugados os filhos de Judá e de Jerusalém como servos e servas a vós, porém não há convosco mesmo, pecados contra o Senhor vosso Deus? Agora ouve-me, portanto, e entregai de volta os cativos, os quais trouxestes cativos dos vossos irmãos, porque a ira ardente do Senhor está sobre vós. Então alguns dos cabeças dos filhos de Efraim, Azarias, o filho de Joanã, Berequias, o filho de Mesilemote, e Jeisquia, o filho de Salum, e Amasa, o filho de Adlai, puseram-se de pé contra aqueles que vieram da guerra, e disseram-lhes: Vós não trareis os cativos para cá, porque mesmo que já tenhamos ofendido o Senhor, vós intentais acrescentar mais aos nossos pecados e às nossas transgressões, porquanto a nossa transgressão é grande e há uma ardente ira contra Israel. Assim os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E os homens que foram designados pelo nome se levantaram e tomaram os cativos, e com o despojo vestiram todos os que estavam nus entre eles, e os vestiram, e os calçaram, e os deram de comer e de beber, e os ungiram, e levaram todos os frascos dentre eles sobre os jumentos, e trouxeram a Jericó, a cidade das palmeiras, aos seus irmãos. Então eles retornaram a Samaria. Naquele tempo, o rei Acais enviou aos reis da Assíria para ajudá-lo, porque novamente os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram consigo cativos. Os filisteus também invadiram as cidades da região baixa e do sul de Judá e conquistaram Bet-Semens e Aijalon e Gederote e Socó com as suas aldeias, e Tímna com as suas aldeias, também Ginzo e as suas aldeias, e eles ali habitaram. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque ele fez Judá ficar nu e transgrediu gravemente contra o Senhor. E Tiglat-Pileser, rei da Síria, veio até ele e o angustiou, mas não o fortaleceu. Porque Acais tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e deu ao rei da Síria, mas ele não o ajudou. E no tempo da sua angústia, ele transgrediu ainda mais contra o Senhor. Este é aquele rei Acais. Porque ele sacrificou aos deuses de Damasco, os quais o feriram. E disse: Porque os deuses dos reis da Síria os ajudaram, por isso sacrifiquei a eles, para que possam me ajudar. Porém eles foram à sua ruína e de todo Israel. E Acais reuniu os vasos da casa de Deus, e cortou em pedaços os vasos da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e ele fez altares em todas as esquinas de Jerusalém. E em cada uma destas várias cidades de Judá, ele fez lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e provocou a ira ao Senhor Deus dos seus pais. Ora, o restante dos atos e de todos os seus caminhos, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel.
E Acais dormiu com os seus pais, e eles o sepultaram na cidade, a saber, em Jerusalém, mas não o colocaram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, o seu filho, reinou em seu lugar. Concluímos mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica, que você pode baixar no link que está na descrição desse vídeo para acompanhar a leitura bíblica junto conosco. Eu quero aproveitar para te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, e isso nos ajudará a levar esta palavra do Senhor a mais pessoas e dar conhecimento a elas. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.